Fala, galera. Daqui a pouco vai estar entrando o nutricionista Pedro, que é o meu nutricionista, pra gente partilhar aqui a live. Beleza? Vamos com o roteirinho aqui pra gente não deixar de falar nada. Osse. Galera, então hoje a gente vai falar sobre emagrecimento. Osse, olha ele aí. E aí, boa noite. Fala. Boa noite, meu filho. Papai te ama. Como é que tá? Bem, e você, como é que está? Tá conseguindo me escutar bem? Oi? Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tô te escutando. Tá Tá tranquilo. show. Vamos conversar Ela... hoje, né? Vamos que vamos. E o jiu-jitsu, como é que tá? Treinando? Não, essa semana eu tô off. Só Tá, semana que essa vem. Pô, tava treinar, cheio de dor, não aguentava mais. Não tô aguentando mais apanhar, cara. Vocês estão me batendo o dia inteiro aí, não tô aguentando mais não. então, o segredo é estar sempre cansado. Tá certo. É, tu fala que a vida não é dura, né, cara? A vida não é dura não, a gente que é muito mole. Eu tô muito mole, mano. Aí vim descansar um pouco. Tá onde? Tô em Búzios. Que isso. Eu tô aqui, ó. Zona Norte do Rio. Acho que o lugar mais longe que eu fui foi Nova Iguaçu. Mas tu tá cheio de medalha aí atrás, eu não tenho nenhuma. Ah, é, isso aqui é só um velho cansado. Dessas aí, cara, eu não tenho nenhuma, nem de bronze, nem nada. Nunca vi uma dessa aí. Ainda. Ainda, tá certo. E aí, Pedro? Fazer uma pergunta aqui pra gente começar, a galera vai chegando. Isso aí. É, por que que você escolheu a nutrição? Cara, então, pra quem não me conhece aí, primeiro, por prazer, meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos, sou nutricionista, tá? E, cara, eu comecei na nutrição porque desde muito novo eu sempre gostei muito de estudar alimentação, sempre gostei de conhecer o que que era o suplemento, sabe? Sempre que eu passava, às vezes, em lojinha de produto natural, eu via aqueles potes ali de suplemento, aquilo ali me chamava muita atenção, certo? Então eu sempre queria saber o que que era aquilo ali. E, pô, desde os meus 15, 16 anos eu já procurava o que que era isso, sabe? E aí, quando eu tive que escolher qual era a profissão que eu queria pra minha vida, eu já fui direto na nutrição, nem hesitei. E eu acho que eu Show. fiz a escolha certa. Hoje eu tô feliz fazendo o que eu gosto, tô me especializando e é isso. E também para quem gosta de fazer esporte, liga muito ao esporte, né? Sim, sim. Depois que eu comecei a atender, eu comecei a pegar uma galera que vive do esporte e muita gente nunca tinha tido contato com nutricionista, né? E depois que a gente começou a fazer o trabalho, pô, a maior galera começou a ver a necessidade de você fazer o acompanhamento com o nutricionista, de você chegar bem preparado para a competição, sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver. O treino, a alimentação, o médico, tudo tem a ver com o esporte. O... E assim, o que é maneira é que é uma área, né? A educação física também, que a maioria das pessoas acham que sabe, né? Então, É, pra gente, no dia a dia, às vezes é meio complicado, porque antes da gente colocar nossa visão, a gente tem que desconstruir algumas lendas, alguns mitos, né? exatamente. Às vezes, eu brinco aqui com a minha família e tal, eu falo que nutrição, educação física e tal são as profissões mais legais do mundo, porque todo mundo quer ser. Tu pode ser de outra profissão, mas tu também quer saber de nutrição, tu quer saber de educação física, tu dá pitaco na profissão, então. E até um dos motivos que chama a minha atenção, que me faz querer estudar cada vez mais a nutrição é justamente por isso. Às vezes eu vejo assim, as pessoas com várias ideias já. O emagrecimento é uma desses assuntos. Eu vejo todo mundo sabe de emagrecimento, todo mundo sabe o que que tem que fazer para emagrecer, todo mundo sabe o que que tem que tomar para emagrecer, mas na prática a gente vê que não é bem assim, né?
A gente vê que É, tem uma complicação por trás. eu, por exemplo, né, quando eu comecei na luta, lutava mais judô na época, para bater peso, eu fazia o que muita gente fazia e falava que dava certo, eu ia fazendo. E, né, por exemplo, teve uma fase no judô que a galera mais seca, né, eu sempre tive um percentual de gordura muito baixo, é, tomava lactopurga para bater o peso para não se desgastar correndo. Uhum. Então teve uma fase que eu fiz muito isso. E então hoje eu sofro, né, com algumas consequências de É, a gente, desarranjo, é, alguns distúrbios que eu tenho alimentares e tudo. Eu sofro muito pelo que eu fiz sem conhecimento. Não tinha, é. não conhecia o Pedro. O Pedro não era nem nascido, na verdade, né? Viu? Se ele fosse nascido, ele me ajudava, mas não era É. nascido. Cara, eu vou te falar, eu perco muito tempo hoje do trabalho. Às vezes eu fecho a consulta com alguma pessoa e às vezes mais da metade da consulta é só para desmistificar conceito assim que é muito básico da nutrição, sabe? E eu acho que informação hoje virou uma parada muito banalizada na internet. É onde você entra aí, seja Instagram, YouTube, enfim, você vê gente falando de nutrição, vê gente falando da área da saúde em geral. Então, quando o paciente chega, muitas vezes ele já chega falando o que que ele tem que fazer, sabe? Isso gera uma dificuldade muito grande para você andar com o trabalho, sabe? Você tentar desfazer todo um pensamento daquele cara para então você começar a fazer o que tem que ser feito, entendeu? É muito complicado, mas não tem para onde fugir. O... Hoje, assim, de uma maneira geral, né? Como que você tem vê a nutrição e o esporte, depois se quiser chegar mais pro jiu-jitsu, né? Uhum. No mundo, assim. Mas tu vê hoje a nutrição e o esporte, né? A nutrição e o jiu-jitsu. Então, Lúcio, tipo assim, eu acho que é muito complicado responder essa pergunta, tipo assim, definir uma resposta para essa pergunta, porque eu acho que hoje, para o esporte de alto rendimento, é fundamental, entendeu? Para o esporte de alto rendimento não tem como você não ter acompanhamento com um profissional de nutrição, um médico, um educador físico, fisioterapeuta. Eu acho que para o alto rendimento não tem como não ter. Agora, para os níveis mais baixos da área esportiva, as competições que não são tão grandes e tudo mais, dá para você chegar, entendeu? Eu acho que dá para chegar. Mas no alto rendimento não dá mais, entendeu? Não dá mais e a tendência quem quer chegar mesmo no topo é procurar o acompanhamento em todas as áreas possíveis. Psicólogo, tudo, cara, tudo. A vida de um atleta eu acho que é bem complicada, tem várias vertentes e os profissionais têm como ajudar, entendeu? Acho que tem que procurar mesmo. E E você também passa, né, por muito questionamento assim na parte de educação física com relação a treino. Eu mesmo, às vezes, vou atender muita gente, as pessoas me perguntam se eu prescrevo treino, se eu passo treino, se eu sei de exercício que é bom, às vezes, para hipertrofia, para secar, enfim. em contrapartida, teve uma live aqui, né? Que ela perguntou sobre suplemento. Eu falei, pô, eu não falo sobre suplemento. Qual era Ah, ele, a pergunta, se eu não me engano, era qual o melhor suplemento para master e tal. Eu falei assim, cara, não é a minha área. Eu não estudei para isso. Tem pessoas capacitadas para falar. Mas rola uhum, muito isso. Infelizmente, a gente encontra profissionais que eu não sei o quanto da nutrição faz isso, né? Entra em outra área, mas da educação física eu conheço profissionais que passam dieta e isso não tá errado, né? Exercício legal da profissão, entre outras coisas, né? Começam a entrar em outra área que não é dele. Por sim. exemplo, na faculdade eu tenho os conceitos, até pelo que eu estudo fisiologia, eu sei o conceito de uma alimentação saudável, mas saber o que Uhum, é uma alimentação saudável e prescrever uma alimentação para a pessoa tem um abismo absurdo, né? Chegar a pessoa e falar assim, ó, pô, seria legal você se alimentar, evitar refrigerante, gorduras, né? É legal, uhum, tranquilo, é básico. Acho que qualquer pessoa consegue alcançar isso. Agora, a pessoa quando vem pra gente, ela não quer isso, ela quer que você fale, ó, come isso aqui em tal momento, toma tal suplemento, isso aí não dá. E ainda tem muita gente que com certeza gasta muito dinheiro tomando suplemento equivocadamente, né?
poderia investir esse dinheiro no nutricionista que ia estar, não ia ficar jogando dinheiro fora. Não, e assim, cara, eu vejo não é só a questão de você montar um trabalho que seja adequado para aquele objetivo. É você montar o trabalho que seja adequado para aquele objetivo e enquadrar ele na rotina daquele indivíduo, sabe? E eu acho que pelo menos assim, para mim, é a maior dificuldade, sabe? É você relacionar o que tem que ser feito com o que dá para fazer. Relacionar aquela dieta com trabalho, com vida social, com problema emocional, eu acho que isso é muito complicado. E muitas vezes isso é motivo até da gente encerrar o trabalho, entendeu? Então, Sim. eu acho que é muito complicado pra gente, tipo, atravessar o trabalho do outro nesse sentido, sabe? Mas eu recebo às vezes, a gente pedindo treino e às vezes protocolo de ciclo e tudo mais. Mas não, a gente fica no nosso quadrado aqui. Melhor. O... e assim, é, como que você vê como você vê não, né? No caso, para você explicar para a gente o emagrecimento e a alimentação. Eu sei que as pessoas têm alguns equívocos em relação, acha, por exemplo, se não comer nada ela vai emagrecer, né? Existe uma grande diferença entre perder peso na balança e realmente estar emagrecendo saudavelmente, né? Como que é Ah, essa relação aí? ô, Lúcio, eu vou até tentar te explicar aqui de uma forma clara o que eu explico para a maioria dos meus pacientes que vêm com esse objetivo. Assim, na teoria, o conceito mais básico de emagrecimento é você consumir menos calorias do que você gasta, certo? Eu acho que isso é o básico. Só que quando você para analisar um pouco mais a fundo, tipo assim, a gente recebe os nossos pacientes, a gente tenta conhecer um pouco da rotina deles, a gente vê trabalho, como é que é o treino daquela pessoa, para a gente tentar estimar um determinado gasto calórico para aquela pessoa. X, aquele cara gasta uma determinada quantidade de caloria. E aí, com base nessa quantidade de caloria que o cara gasta, a gente vai correlacionar com a quantidade de caloria que ele vai ingerir, certo? Se a gente tem um indivíduo querendo emagrecer, a gente tem que fazer com que essa quantidade de caloria que ele ingere seja menor do que aquela que ele gasta, certo? E é o que a gente chama de déficit calórico, né? Que é isso que faz o indivíduo emagrecer de fato, perder peso e tudo mais. E aí, dentro dessa quantidade de caloria que o indivíduo ingere, a gente vai organizar carboidrato, proteína, gordura, para ser um trabalho organizado e cada vez mais direcionado para aquele objetivo dele. Mas, ao meu ver, o conceito mais básico de emagrecimento é esse: é você colocar o indivíduo em déficit calórico. E que, no caso, esse déficit calórico tem que ser pensado também. Que eu vejo a galera, até muito no jiu-jitsu eu vejo isso, a galera quer perder peso, às vezes, de uma hora para outra. Eu vejo muito isso nas pessoas que querem lutar, que não mantém nenhum tipo de controle com a alimentação, e aí quando chega, tipo, uma semana antes do campeonato, o cara tem que perder 6, 7 quilos. E aí ele resume a alimentação dele só a carne e salada, frango e salada. E aí ele se coloca num desbalanço calórico tão grande que quando termina a competição ele já não está mais aguentando. E aí ele vai comer tudo de novo, numa proporção bem maior, ele vai voltar para aquele peso que ele já tinha antes, isso se ele não ganhar o dobro, o triplo do peso que ele já tinha. Entendeu? Então, Atleta, pode para mim, falar. básico de emagrecimento é isso. É você colocar o indivíduo num déficit calórico pensado e estruturado, entendeu? Eu costumo dizer que no jiu-jitsu o cara tem três pesos, né? O peso que ele está realmente, o peso que ele gostaria de lutar e o peso que ele vai lutar. O cara É. tá no pesadíssimo, ele gostaria de lutar de leve, mas como ele não vai conseguir perder peso, ele luta de meio pesado, né? É A maior alegria, basicamente a maior alegria do cara que vai lutar é quando a pesagem é no dia anterior, né, cara? E aí ele sai da pesagem e aí acabou. carregado. Carregado, não Pô, aguenta nem respirar. agora É, No Grande Slam teve a galera pesou, foi lutar no dia seguinte com 4 quilos acima. É é bizarro. por aí. Existe essa ideia de comer pouco e engordar? Então, existe, assim, existe uma diferença entre você comer pouco e você comer pouca caloria, entendeu? Às vezes o indivíduo pega e fala assim, pô, eu como pouco e engordo. Assim, você come pouco, beleza, você come pouca quantidade de comida. Mas essa pouca quantidade de comida que você come
ela tem caloria o suficiente para ultrapassar a quantidade de caloria que você gasta. Então você não vai emagrecer, você vai acabar ganhando peso, sabe? O cara come pouco, mas aquele pouquinho é hipercalórico, sabe? Tem muita quantidade de caloria. Isso acontece muito, cara. Se você olhar estudos que focam na obesidade, as maiores variáveis são essas. É um indivíduo que é muito sedentário, que tem um nível de atividade física muito baixo e uma ingestão calórica completamente descontrolada, entendeu? Com alta ingestão de fast food, refrigerante, biscoito e tudo mais. E entra nesse desbalanço, que conforme os dias vão passando, aquilo vai se repetindo, o cara começa a engordar, engordar, e aí para sair é muito difícil. Eu já escutei gente falando assim, pô, fui nutricionista, eu tô comendo mais do que antes. Entra, entra naquela questão, né? Eu costumo dizer que é injusto, né? Isso é muito injusto. É, O cara come uma bombinha de chocolate de 100 gramas, tem mais caloria que um prato de comida bem servido, né? tem umas desproporções assim, cara. Você pega, por exemplo, a galera que fica trabalhando à tarde costuma beliscar aqueles biscoitinhos, tipo biscoito recheado, traquinas e tal. Não sei se pode falar o nome da marca, agora eu já falei. É, esses Assim, biscoitinhos. eu sou patrocinado por outra marca, mas não tenho patrocínio, não. Então, você pega esses biscoitos recheados, cara, a quantidade de caloria que tem um só biscoitinho daquele, por exemplo, é muito alta. E aí, às vezes, você tá trabalhando ali à tarde, tá estressado e tudo mais. Um biscoitinho daquele não mata a fome de ninguém. A galera come um pacote inteiro daquilo fácil. Eu, pelo menos, como um pacote daquele fácil. E aí você pega a quantidade de caloria que tem num pacotinho de biscoito daquele, que é pouca comida, e você compara, às vezes, com uma refeição que você bota ovo, pão, iogurte, aveia, fruta. Cara, você vai comer mais comida e você vai ter menos caloria do que aquele pacotinho de biscoito que não vai matar tua fome. Sabe? É mais ou menos por aí. Show. Até chamar a atenção aqui que a galera que lê valor nutricional e calórico de alimento, aquilo ali é baseado numa porção. Né? Que às vezes o Exatamente. cara olha ali do biscoito, aí vê, sei lá, vou chutar, 100 calorias, ele acha que o biscoito todo tem 100 calorias. Não, 3 ou 4 bolachas tem 100 calorias. É, Aí ele tem que multiplicar pela quantidade de bolachinha que tem dentro do biscoito. Né? exatamente. A parada ali vem com, sei lá, 25 gramas de carboidrato a cada 3 biscoitos, sabe? Aí tu vê no pacote vem 15, vem 20. Pô, tu come muito mais do que você comeria numa refeição cheia. Entendeu? É esse conceito que eu te falo. Do cara comer pouco, mas comer muita caloria. É esse caso do cara que come pouco, mas engorda. Entendeu? É essa situação. Show. Só dar Galera, se vocês tiverem pergunta, porque quem for comentando aqui, eu vou perder, né, as perguntas. Então, coloca na caixinha de que tem uma interrogaçãozinha, um balãozinho, ali é a caixinha de pergunta. Aí depois eu vou abrir e aí a gente vai respondendo ali, fica certinho, a gente não perde ninguém, Aí tem tá? amigo meu aqui que é nutricionista, que se formou comigo, aí o Matheus, a Dagriê. A Dagriê também é nutricionista, se formou comigo, é do jiu-jitsu também, né? Galera aí, quem quiser Ó, o Léo, comentar também, galera, quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá? show. Léo botou ali que ele se lascou, né? Que ele só come besteira, mas eu não vou te caguetar não, hein, Léo? Léo é Não, professor do Léo, CTVA. Não vou a falar gente quem só. é não, tá? Deus me livre falar que é aquele cara que dá aula às 6 horas da manhã. Não, não pode falar que é ele não. Eu odeio fofoca, mano. Deus me livre. É, por exemplo de refeições e alimentos que contêm pouca caloria, né? Você deu alguns aí. Uma parada aqui, ó. Por exemplo, vale muito a pena a pessoa, até de repente antes de ir no nutricionista, fazer uma anotação de tudo que ela come, né? Porque às vezes se você não anotar, você não sabe exatamente o que você come. Até uma bala ela tem que anotar só para te passar. Não, também não chega a ser assim, não. Eu costumo pedir pra galera me passar mais ou menos como que ela come normalmente, principalmente as refeições cheias, sabe? Café da manhã, almoço, jantar e tal. E se ela tem hábito de ficar beliscando ao longo do dia. Se ela tem hábito de beliscar biscoito, doce, refrigerantes ao longo do dia, sabe? Normalmente a galera fala, alguns nem tanto. Tem uma galera que esconde. Aí você fica pirando ali tentando entender o que que ela tá engordando.
aí depois ela se acusa. Mas no geral é isso. Eu peço pra galera me falar. Aí eu tento achar mais ou menos uma quantidade de caloria que a pessoa já ingere para depois correlacionar com o que ela tem que ingerir. Entendeu? A gente chegar no meio termo. Por exemplo, eu tenho. A minha alimentação depende muito de quanto eu treino, né? Quando eu tô treinando muito pesado, assim que eu saio do treino, eu tenho um delay ali de que eu fico enjoado se eu treinar pesado. Então eu não Uhum. consigo comer logo em seguida. Se eu comer, eu vou comer muito pouco, né? E, então os dias que eu treino muito pesado, uns períodos ali depois do treino, eu não consigo comer direito. Aí depois que eu vou, aí vem a fome de dragão, né? É, E o que a gente estava falando, né? Eu tenho algumas muitas intolerâncias alimentares, né? E então, assim, às vezes a pessoa fala, pô, você come pra caraca e não engorda, mas a minha comida básica são coisas mais saudáveis, né? Eu como comida mesmo. Eu não como chocolate, biscoitos, parada, eu não entro na minha alimentação, que eu passo mal. Então eu acabo estando nesse grupo aí que come mais, mas se for colocar, são coisas que não são tão calóricas, né? exatamente. E para você que está se dando como exemplo, você é o exemplo de um cara que teoricamente poderia comer mais, né? Porque você pega aí os teus treinos, cara, são treinos intensos, sabe? Você pega as tuas preparações para campeonato, você faz aí uma média de 2 treinos por dia, às vezes, um treino muito forte num dia, e depois vai treinar 2 vezes no outro, e você já é um cara muito seco. Então, o teu gasto calórico ele já é elevado. Você é um cara que por si só já poderia ter uma ingestão bem alta de calorias, mas você prefere manter essa alimentação mais limpa. Tudo bem, você consegue comer mais comida, entendeu? Tem até alguns meninos que estão passando comigo hoje que fazem o treino contigo, montam uma planilha de treino com você e, pô, tem gastos calóricos surreais, cara. Menino que treina assim 3 vezes, 4 vezes por dia. Pô, cara, é um gasto calórico tão surreal que às vezes eu coloco entre um treino e outro Guaravita, Guaraviton. Tem alguns meninos que entre um rola e outro comem um pouco de chocolate, Peraí, sabe? peraí, peraí, E peraí, peraí. Peraí. Anota isso aí, galera. Esse aí é o nutricionista que te libera o chocolate e o Guaravita e o Guaraviton. Só nisso aí tu já ganhou uns 100 é, pacientes aí. Anota isso aí, galera. Pedro o é o ca... cara que vai te liberar um chocolatezinho, um Guaraviton. Fechou. Pra que tu quer outra vida? acabou, esse é o cara. Mas cara, é bizarro. São assim, uns moleques que tu vê que tem um gasto absurdo. O cara que começa a treinar 9 horas da manhã e emenda até 1 hora, 2 horas da tarde, sem parar, entendeu? É muito surreal. Aí depois vai treinar às 4 da tarde, depois às 6 da noite. É muita caloria, muita caloria. E aí, nesses casos, a gente tem como encaixar esses alimentos, entendeu? Eu falo Só muito pra pegar. galera, cara, tu quer continuar comendo a besteira que você já gosta de comer? Ou você come ela de forma mais controlada, ou você aumenta a tua atividade física, entendeu? Não tem outro caminho, sabe? É mais ou menos por aí. O... Só pegando um gancho aí, né? Os atletas que eu monto treino, que são de alto rendimento mesmo, né? Eles têm, inicialmente, o volume de treino é muito alto. Talvez a galera não tenha noção de quanto alto é. E às É, vezes eles têm que dividir o treino em três, tem que dividir a quantidade que eles têm que treinar em 3 aulas no dia. Então fica muito puxado, né? É, só pra galera ter noção. E aí, é, galera, não tem como chutar o que que vai comer. Tem que ter um acompanhamento. é uma Até diferença aqui muito tranquilo, grande. galera. Vocês estão conseguindo acompanhar Ah, tranquilo? tem pergunta aqui? Eu vou puxar primeiro da minha esposa, senão ela me bate. Não que ela me bata, sim, é brincadeira, galera. É brincadeira. Tá vendo meu olho roxo aqui, né? É. Jejum intermitente ajuda ou atrapalha no emagrecimento? Então, cara, eu acho que é, ele é mais um recurso para você. Eu não acho que o jejum intermitente ele seja melhor ou pior do que uma outra estratégia. Uma estratégia onde você come várias vezes ao longo do dia. Eu acho que isso é mais uma questão de adaptação, sabe? Você pega aquele cara que
não gosta de comer de manhã, a parte da manhã toda, ou o período da noite todo, prefere fazer poucas refeições ao longo do dia, eu acho que esse tipo de pessoa se adequa bem a esse tipo de estratégia, sabe? Eu, particularmente, não tenho ninguém que faz jejum intermitente. Até hoje não peguei ninguém que faça jejum. Até porque quando você faz o jejum, você meio que espreme toda aquela comida que você deveria fazer ao longo do dia inteiro, você faz em um determinado período do dia. Então, vamos supor que o cara faça só duas, três refeições. Ele vai ter que fazer refeições muito mais densas do que se ele fracionasse essas refeições ao longo do dia. Entendeu? Então, muita gente acaba não conseguindo fazer o jejum, tanto por esse motivo, quanto por não conseguir ficar tanto tempo sem comer, né? Mas é isso. Eu acho que a maioria da galera que faz o jejum intermitente por conta própria acaba fazendo errado, porque ele não só se priva dos horários de comer, quanto ele se priva dos alimentos em si. E quando ele vai comer, ele come muito pouco. Então, se eu olhar esse pouco que ele come no contexto do dia inteiro, é muito pouca comida, entendeu? Ele entra num desbalanço calórico muito grande. E Então, não é para qualquer pessoa, né? eu acho que a adesão dele é muito complicada. Nem todo mundo se dá bem com o jejum. É igual dieta cetogênica. É muito difícil de você se adaptar a uma dieta dessa, sabe? Então, eu acho que é mais indicado para a galera que não consegue comer muito, por exemplo, no período da manhã ou no período da tarde, fica um intervalo muito grande do dia sem comer, sabe? Se come poucas vezes ali em um determinado só horário do dia, aí beleza, eu acho que é jogo tentar. Se não, come ao longo do dia inteiro aí. Ana, Ana Carla, fala um pouco sobre Isso eu conheço. o mal do efeito sanfona. Então, cara, eu acho que hoje é muito fácil da gente encontrar as pessoas passando por esse problema. Acho que o maior problema da galera que tenta emagrecer por conta própria hoje é esse efeito sanfona. O pessoal se coloca numa restrição tão grande que não aguenta fazer, né, restringindo aí vários grupos alimentares da alimentação. E aí, quando volta a comer, come tudo descontrolado de novo. E aí, volta a ganhar peso, duplica o peso, duplica esse ganho de peso, triplica. E isso tem todo um Travou, impacto mas já vai negativo. voltar. Travou? Deu uma travadinha, voltou. Né? Essa galera, quando reganha o peso que estava antes, ou duplica esse peso, ou triplica, enfim, isso tem um impacto muito negativo no teu metabolismo, sabe? Isso, isso atrapalha a tua sensibilidade à insulina. Para você depois voltar a perder peso é mais complicado, sabe? Então, como eu te falei, eu sou muito dessa teoria de que você tem que procurar um profissional para poder fazer um trabalho ajustado, porque você, quando faz por conta própria, a tendência é você se restringir cada vez mais e sem necessidade. E aí você faz uma dieta que você não consegue manter, entendeu? E aí você acaba reganhando tudo de novo. No jiu-jitsu você vê muito isso, ô Lúcio. Eu tenho amigos aí que num período de 1 ano e meio, 2 anos, saíram do peso médio e hoje estão lutando de super pesado, entendeu? Eu É, acho, muitos. eu acho muito pouco tempo para uma diferença tão grande, entendeu? Para uma transição tão grande. O cara que há tempos atrás estava pesando 78, 82, hoje está batendo 105, 110. E assim, de bobeira, sem necessidade. Aí só pegando um gancho aí, as pessoas têm que entender que quando ela aumenta, né, a quantidade de alimento, em especial os que tem, que são muito calóricos, né, que vão exigir com alto índice glicêmico, é, vão exigir do organismo da pessoa que ela se adapte ao que está acontecendo. Então, do nada, começa, que às vezes o que a pessoa faz, ela faz dieta restritiva um maior tempão. Aí, do nada, começa a chover açúcar no sangue. Isso para o corpo é uma agressão, não é uma relação normal, né? Então, essa agressão ela vai gerar medidas extremas, situações extremas exigem medidas extremas, né? Então, vai gerar no teu organismo medidas extremas. E uma delas pode ser a má relação com a insulina, e isso aí vai te gerar doenças, patologias. Uma delas é a diabetes. Outras, aí, em relação ao hormônio, né? Você vai começar a desregular a questão hormonal, que podem gerar outros problemas muito sérios para a vida da pessoa.
E às vezes o cara faz isso no esporte, né? Então, acho que a pessoa vale a pena pensar nisso. Não é só matar uma vontade de comer ou simplesmente achar que eu vou fazer por mim mesmo e ela, por ela mesmo, ela está se matando aos poucos, né? E algumas dessas, botar assim, quando desregula, né? Algumas desses distúrbios que você vai causar, talvez não tenham cura, né? Vai viver em tratamento. Essa questão do desbalanço do peso aí, dessa alteração de peso toda hora, isso influencia muito na tua sensibilidade à insulina. O próprio ganho de peso por si, você vê, hoje existe uma discussão muito grande se é mais válido você secar para depois crescer ou se você cresce para depois secar. Tipo assim, é muito mais vantajoso você secar para depois crescer, porque conforme você vai ganhando a musculatura, você vai acumulando um pouco mais de gordura, a tua resistência, a tua sensibilidade à insulina vai diminuindo aos poucos, entendeu? Você vai ficando menos sensível a esse hormônio. Então, você ficar ganhando e perdendo, ganhando e perdendo o tempo todo, isso tem um impacto muito negativo na tua saúde, no teu metabolismo. Entendeu? Então é o lance de você fazer a perda de peso pensada e bem estruturada e aos poucos. Só que a galera quer pra ontem. Entendeu? E aí É, galera, só para vocês entenderem, quando vocês estão comendo ali, que o sangue começa a encher de açúcar e aumentar a quantidade de insulina, a insulina ela vai avisar a célula que ela tem que se abrir para o açúcar entrar. Só que tem muito açúcar e ele não está conseguindo. Então, o teu organismo, ele vai achar, pô, se tem muito açúcar, ele vai produzir mais insulina, porque ele acha que tem pouca. E aí, continua muito açúcar, ele produz mais insulina, porque ele acha que tem pouca. Você acaba burlando esse sistema. Então, o seu organismo fica ineficiente nisso. E isso é o problema que a gente vai ver a longo prazo. O que o exercício faz, né? Quando a pessoa está com um problema, vamos botar assim, a relação dela com a insulina. O exercício, no caso, né? O nutricionista vai regular a alimentação para que ela entre no equilíbrio e a quantidade de insulina que você está produzindo, ela seja, fala, na quantidade ideal para que esse alimento que ele está colocando no teu organismo seja utilizado, para não ser acumulado como gordura, ou para exigir o teu organismo a tirar aquela gordurinha que está se acumulando por causa disso. E o exercício vai fazer com que essa célula, né, obrigue o teu organismo a se abrir para pegar esse açúcar que está no sangue. Que às vezes a insulina em si, né, ela não está conseguindo. E o exercício vai fazer essa exigência. Ele vai pegar lá, vai gastar o que tem dentro da célula, e aí tua célula vai falar assim, ó, porque assim, a gente acumula energia, e essa energia que é acumulada dentro das células musculares, elas têm uma das funções dela é a que a gente chama de luta ou fuga, é sobrevivência. Então, se ela é sobrevivência, não sei o que teu corpo vai fazer, mas ele vai dar um jeito de repor essa energia lá dentro. Então, quando a gente gasta isso no exercício bem estruturado, o teu corpo avisa para o teu organismo assim, ó, se vira aí, mas vai ter que entrar açúcar aqui, porque eu gastei o que eu tinha. E se eu precisar correr? E se eu precisar pular? E se eu precisar lutar? Como é que eu vou sobreviver? Então, o teu organismo dá um jeito para que esse açúcar entre. Então, essa é a relação. O nutricionista equilibra, né? E o professor de educação física, o profissional, vai criar um treinamento para que aconteça a necessidade de repor essa energia dentro da célula. E essas combinações que vão te dar o tratamento ou a cura, né? Vão te deixar em condição saudável. Ô Lúcio, quando... Pô, foi muito. Foi muito, tirou onda aí. Quando a gente fala de fazer, no caso, a perda de peso de forma estruturada, a gente pensa num determinado déficit calórico para a pessoa e dentro dessa quantidade de calorias que ela ingere, a gente mantém uma base de proteína para que o indivíduo consiga manter a massa muscular dele da melhor forma possível, tentar manter a maior quantidade de tecido muscular. E a gente diminui ou aumenta o carboidrato e gordura. A gente costuma manipular um dos dois nutrientes, certo? E o carboidrato, diferente do que muita gente defende, ele tem a sua importância dentro do trabalho de emagrecimento.
As nossas hemácias, por exemplo, são células que só utilizam açúcar. Entendeu? O nosso cérebro, ele utiliza açúcar como fonte de energia. Ele utiliza outras fontes também, mas a principal é o açúcar. Entendeu? Então não tem muito o porquê da gente cortar isso, sabe? E você estava falando dessa questão da insulina. Existem várias formas da gente controlar esses picos de insulina ao longo do dia a dia, certo? Não que seja um problema você ter picos de insulina ao longo do dia, não é. Mas no caso das pessoas que têm riscos de diabetes, você ficar tendo toda hora pico de insulina é problema, né? Mas você linkar, às vezes, alimentos que têm muito açúcar com proteína, com fibra, com gordura, isso faz com que o teu corpo libere insulina de forma mais lenta. Porque se você dá, por exemplo, só um açúcar bem simples, um açúcar bem refinado para o teu corpo sozinho, o teu açúcar no sangue vai subir muito rápido. Então o teu corpo vai produzir muita insulina para poder dar conta daquele açúcar que está circulando na tua corrente sanguínea, certo? E se você já dá, por exemplo, um açúcar junto com uma proteína, com uma fibra, por exemplo, essa liberação esse açúcar vai para a tua corrente sanguínea de forma bem mais lenta. Então o teu corpo vai precisar produzir insulina de forma mais lenta para poder dar conta desse açúcar. Entende? É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso que a gente faz com pacientes que são diabéticos, né? A gente diminui a quantidade de carboidrato, a gente procura misturar eles com fibra, com proteína, com gordura, e a gente coloca o paciente em déficit calórico, a gente pede para o paciente se exercitar, fazer algum exercício que tenha uma intensidade considerável, né, para poder fazer com que esse açúcar no sangue dele seja cada vez mais controlado, vamos dizer assim. E aí o corpo dele automaticamente produz insulina de forma mais controlada. Falou em proteína, né, em misturar. Duas perguntas aqui, na verdade, pontos para você falar. Seria os macronutrientes, você falou deles, mas às vezes a galera pode ouvir esse nome para você explicar aí o que é. E a proteína, principalmente para o atleta, né? Ela parece que é a solução de tudo na vida. Ela é tão fundamental, é só ela mesmo que resolve o cara perder peso? Não, não. Pô, eu vou te falar, assim, tentando começar do zero aqui. Como eu te falei, a gente estrutura esse trabalho para o indivíduo perder peso, certo? E a proteína tem o seu papel, que é de tentar manter essa massa muscular ao máximo, certo? Mas se por um acaso você não está dando outras fontes de energia para o teu corpo, se você não dá carboidrato, se você não dá gordura, o teu indivíduo vai começar a utilizar a proteína para ter energia, vai começar a usar a proteína como fonte de energia. Tanto que a nossa primeira fonte de energia estocada do corpo a ser utilizada é o nosso tecido gordo. É a nossa gordura que fica aqui estocada, né? A pochete. A A gente nossa começa. não, desculpa, eu não tenho gordura. Tá Você não tranquilo? tem. Você não tem. Mas a gente tem. Brincadeira, galera. A gente começa a usar a gordura como fonte de energia e o corpo começa a usar a gordura, mas ele começa a usar até certo ponto. Se ele está vendo que aquela gordura não está conseguindo dar conta de todo o esforço que está sendo necessário, ele começa a utilizar da tua massa muscular, certo? Você começa, no caso, a catabolizar, né? Aqui, aparece aqui uns bichos meio doidos aqui, umas formigas grandes pra cacete aqui, tem que tirar. O teu Pô, corpo mas quando... tu não tem medo de bicho não, né? Faz isso não, Não, por não. favor. Tu é meu aluno brabo. Voltando aqui. Quando a gente não consegue dar conta desse gasto calórico todo só com a nossa fonte de gordura, o nosso corpo ele começa a utilizar a nossa massa muscular, né? A gente começa a degradar a proteína muscular para poder dar conta do gasto calórico. Por isso que a gente tenta colocar cada nutriente no seu papel. A proteína para poder segurar a tua massa muscular e a gordura e o carboidrato para servir como fonte de energia, entendeu? E é isso. Tanto que você vê a galera que corta carboidrato 100% às vezes da dieta, ela se restringe de tantos alimentos que ela perde gordura, mas ela também perde muito tecido muscular, certo? Ela não consegue dar, na maioria dos casos, ela não consegue dar conta de atividade física, de treino, de luta, musculação, crossfit, não consegue dar conta, sabe? E aí muitas das vezes a pessoa pira e volta a comer tudo de novo. Eu acredito que até a próxima item aqui, depois tem as perguntas que estão aparecendo, eu vou trazer as perguntas. Que é o jiu-jitsu precisa de organização, né?
até por causa das categorias e tudo. Eu É, acredito que nada, principalmente falando de corpo humano, né? Nada sem organização, sem planejamento, vai dar certo. Acredito que seja assim com você também. Por exemplo, a pessoa pede planejamento físico para mim. Eu começo a fazer o planejamento de uma ideia baseada no que a pessoa falou e no que eu acredito. Porém, eu ainda não conheço como esse organismo está respondendo, vai me responder. Conforme a pessoa vai me dando feedback, quer dizer, eu vou conhecendo o organismo da pessoa e aí a minha relação com o organismo dela vai ficando bem melhor. Acredito exatamente. que a dieta também é assim, né? Pô, eu vou te falar, Lúcio, um caso bem recente. Eu tive um menino que lutou o Alfa Barra, né? Que foi um campeonato que teve agora, se eu não me engano, foi em novembro, não tô lembrado, foi bem Foi recente. novembro. Teve o Alfa Barra e uma semana depois ia ter o Grand Slam. E ele ia lutar as duas competições. E era um menino que tinha chegado para mim bem recente. Então eu tava conhecendo ele. A gente no início tinha começado a fazer um trabalho para ele expandir a massa muscular dele, né? E é um garoto que luta até 5'8". A categoria dele é até 58 quilos. E eu falei, tudo bem, vamos lutar, tal, vai bater aí o peso no talo pra gente poder lutar bem forte e vamos. Só que aí a categoria do Alfa Barra abriu. Porque eu não sabia direito como é que ia sair o cronograma, e o cronograma saiu, que se eu não me engano era de 5'2", um negócio assim, até 64. Então, para o menino que já Sim. ia lutar até 58 quilos, a categoria dele passou a ser até 64. E eu falei, pô, agora 58, perto do 64, já não tá tão forte. Pô, ele ia pegar uns 6 moleques muito quilos mais, de diferença. ele ia pegar uns moleques muito mais fortes do que ele. E aí eu falei, cara, come. Aí aumentei comida pra ele, o moleque comeu, comeu, comeu. Se eu não me engano, ele lutou de 62. Aí era pra lutar até 84, ele lutou de 62. E aí, pra semana seguinte, ele ia lutar o Grand Slam, até 58. Então, em uma semana, ele ia ter que perder 4 quilos. Eu falei assim, cara, eu tô conhecendo o moleque agora, entendeu? E então a gente acaba sendo pego de surpresa com algumas coisas e a gente acaba passando pelo que você passa também, certo? Eu tô conhecendo o garoto, eu fui pego de surpresa pelo cronograma e aí em uma semana o moleque ia ter que perder 4 quilos. Eu acabando de conhecer ele. Acabou que ele conseguiu lutar as duas competições, mas no meio do caminho a gente tem que fazer algumas doideiras, sabe? Tem que fazer algumas maluquices aí no meio do caminho, senão não vai. Só, né, abrindo aspas, essa maluquice que ele fala é baseada em ciência, né? Que é Exatamente. dentro das possibilidades que você tem, você vai no maior risco possível, né? A Assumindo o gente risco do. A gente pegou, aproveitou aí que o Grande Slam era com a pesagem um dia antes da luta. Aí, tipo assim, a gente abaixou caloria, abaixou bastante caloria. O garoto foi lutar. Tava se sentindo até bem fraco nos treinos ao longo dessa semana. Bateu o peso, daí da balança ele já voltou. Aí era macarrão, Gatorade, água de coco, foi mandando tudo de volta para poder lutar forte no dia seguinte. Sabe? Mas é um trabalho que dá dor de cabeça, entendeu? E por uma surpresa do cronograma do Alfa Bar. É, o, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu estar programando para uma situação. E aí, de repente, o cara chega pra mim, pô, vai ter uma competição semana que vem valendo dinheiro, vou lutar. Aí tu, caraca, peraí, eu não tava no programa, mas vamos lá. Aí reorganiza, faz parte. Eu acho que, é, eu falo sempre isso, a gente tem que ter um norte, e para isso que serve o planejamento. Mas conforme a gente vai trabalhando mais com o atleta, a gente sabe que tem esses desvios que acontecem. Então, aí, de novo, quanto mais a gente conhecer o atleta, a gente sabe até onde a gente pode arriscar e até onde a gente não pode. Mas isso é questão de tempo. Então, quem estiver vendo essa live agora ou for ver depois, o nutricionista, o seu preparador físico, ele vai ter que conhecer o seu organismo. Porque existe uma ciência para a gente, porém, a individualidade biológica ela é muito importante. E a gente só vai saber disso tendo esse relacionamento com a pessoa, vendo os feedbacks, o que a gente está pensando, né, dentro do nosso conhecimento com o que ela está respondendo, e aí conforme. Eu posso garantir que se você der tempo para a gente trabalhar,
os resultados vão ser fantásticos. Mas tem que ter, né, é a pressa com paciência, que a gente sabe que está lidando com o atleta, claro. Então a gente tem pressa para resultado, mas também tem que ter paciência, né, dentro disso aí para colher esses dados e colocar, né, dentro É, do foco aí. te dando até outro exemplo. O atleta lá que foi medalha de prata no Grand Slam, aquele com faixa marrom e tal, ele é um menino que eu tava conhecendo também, né? E passei, a gente, se eu não me engano, fez um trabalho aí de começar a perder uns 6 quilos, que foi o que ele ganhou aí ao longo desde que começou a pandemia até voltar nos campeonatos de jiu-jitsu. Ele teve que perder 6 quilos para lutar. E aí eu falei, beleza. Aí programei ali um trabalho para ele. E, pô, ele respondeu muito melhor do que eu achei que ele ia responder. Sabe? Ele perdeu o peso muito mais rápido do que eu achei que ele ia perder. E aí ele desceu muito, eu falei, cara, dá para aumentar de novo. A gente subiu um pouquinho mais e ele lutou comendo mais comida, vamos dizer assim. E aí agora a gente está preparando para as competições que vão começar agora, dia 31. E a perda de peso dele está sendo bem mais gradual, certo? Ele já começou agora, assim que passou o Natal ele já começou. Então ele está perdendo peso bem mais lentamente. Está sendo bem mais tranquilo, porque tu já começa a conhecer o cara. Já começa a Sim, ver como é que ele responde. E isso é importante, isso ajuda o nosso lado também, sabe? E já fica mais fácil a gente conduzir aquele trabalho. com certeza. Vamos para as perguntinhas aqui? Bora, abre. É. Tem um cara aqui que daqui a pouco eu chamo ele. Eita, temos bastante pergunta, hein? Bora. Vamos lá. Qual qual a sua opinião quanto à bariátrica e se já acompanhou algum atleta de jiu-jitsu que tenha feito? Como é o nome dele? Só ponto tem, ponto poder, ponto quem, ponto age. Depois deixa o Só nome tem. aí, cara. Então, eu nunca trabalhei com um atleta de jiu-jitsu que já tenha feito bariátrica, tá? As pessoas que eu conheço, a maioria ela tá na musculação, a galera hoje tá seguindo na musculação. Mas a minha opinião quanto à bariátrica, eu acho que se serve como um pontapé para você mudar de vida, para você buscar novos caminhos aí, eu acho que é super válido, sabe? Eu não consigo imaginar o quanto difícil deve ser uma pessoa perder, sei lá, 60, 70 quilos. Deve ser uma caminhada muito difícil, né? Então, eu acho que se você tem esse artifício da bariátrica, faça, né? Se você pode fazer e tá dentro daquela situação, tá propícia para você fazer a bariátrica, faça e utiliza isso como um pontapé para você mudar a sua vida, entendeu? Depois que você terminar a bariátrica, você vai sofrer com algumas situações, mas uma hora você vai se recuperar e você passa a se exercitar, passa a se alimentar melhor, porque normalmente quem chega nesse nível de precisar fazer uma bariátrica é porque levou hábitos de vida assim muito ruins ao longo da vida inteira, sabe? Eu conheço uma pessoa, cara, que tá perdendo peso, assim, a nível de cirurgia bariátrica. O nome dela é Janaína. Então, não sei se ela tá me assistindo aqui agora, mas assim, é assustador a Alguém falou transformação dela dessa aqui mulher. agora. Então, depois eu vou te passar quem é a pessoa. É bizarra a transformação dessa mulher. Eu não sei ao certo o número de quilos que ela já perdeu, mas é fantástico, entendeu? Mas eu sou super a favor. Se a Falaram pessoa. aqui que ela perdeu 40 quilos já. Então, Acho que é é isso. bizarro, Lúcio. E é tudo por conta própria. Ela faz a alimentação dela, ela levanta, ela faz os treinos dela, sabe? É tudo na raça. Tudo na raça. Eu, assim, acredito que a galera que perde peso tem que entender, somente quem chega a esse nível, né? É Primeiro Berg o é ter nome dele. um excelente, um excelente, acompanhamento inicial para saber o quanto, né, isso está afetando a vida da pessoa e tal. Claro, começar a criar uma rotina antes da cirurgia. Porque depois que vier a cirurgia, essa rotina vai ter que ser muito certa. Você não pode mais voltar. Acredito que a ideia é essa, você não pode mais voltar. Eu conheço algumas pessoas que chegou a fazer a bariátrica e voltaram a Sim. ganhar peso. Isso é a pior coisa que tem, porque o que vai, o que vai acontecer com a cabeça dessa pessoa é muito complicado. Sem contar o que ela já fez com o corpo dela. Então, tenta criar uma rotina antes de exercício, de alimentação, para que as coisas deem certo.
Qual Então, você. é, mas aí agradecer ao Berg pela pergunta, tá, cara? Minha opinião é essa. Nunca passei com ninguém que já tenha feito bariátrica e que tá no jiu-jitsu, mas eu acho que se serve aí como um pontapé para você trocar de vida, eu sou super a favor. Qual seria a alimentação ideal para um atleta master com 39 anos, super pesado e que quer baixar o peso? Ah, Complicado, cara, né? uma pergunta complicada aí de responder. Como é o nome dele? É o Lino, pô. É o Lino. Ah, Lino, rapidinho. Lino, eu posso responder essa. Eu não sou nutricionista, mas vou responder essa. Existe um comprimido, meu filho. Você é meu filho, né? Existe um comprimido chamado VNC. Conhece esse comprimido? Vergonha na cara. Tem que treinar, meu filho. Agora pode falar. Desculpa aí. Ô, Lino. O Lino é o terror da manhã, né, cara? Eu parei de treinar de manhã por causa do Lino. Não queria falar aqui, mas eu parei por causa dele. Ô, Lino, o negócio é o seguinte, cara. É a mesma situação que eu te falei. É procurar o direcionamento de algum profissional, é treino, é dieta, para ir reduzindo o peso aos poucos. Entendeu? Tá lutando de super pesado. Pelo visto, tá querendo lutar na categoria de baixo. Mas é isso, cara. É treinar e ajustar a tua alimentação. Entendeu? Não tem pra onde correr. Acho que não tem muito atalho para buscar, não. Te indicar uma alimentação adequada agora é muito relativo, é muito geral aqui. Eu acho que é muito ampla essa pergunta, entendeu? Mas dica é procurar os alimentos que a gente estava conversando mais cedo, que contém menos caloria, fruta, os vegetais, legumes e tudo mais ao longo do teu dia a dia, mas tudo de uma forma bem organizada para tu não precisar cortar nada da tua alimentação, entendeu? Pelo menos é Estão a forma que eu boicotando trabalho. ele. Estão boicotando ele. Tem café da manhã direto na turma da manhã. Aí fica É, complicado perder peso, É, né? também não queria, eu não gosto de fofoca, mas a culpa disso é do Léo. É ele que Com gosta do café da Não ia manhã. falar Sem, isso sem também, fazer não. fofoca. Sem fazer Mas fofoca, mas quem faz é o Léo. eu não ia falar, não, mas já que você tocou no assunto. Qual a melhor refeição a se fazer após um treino noturno? Depende da pessoa, né? Se for estômago de avestruz igual eu, Então, foi o Igor que fez isso aí. Cara, isso. é o mesmo esquema. A gente vai analisar o dia inteiro daquela pessoa, o que ela já comeu ao longo do dia e o quanto que ela sente de fome nesse período da noite. Se for no caso aí o Lúcio, por exemplo, que não come muito nesse período à noite, depois do treino, às vezes a gente investe em alguma bebida, em alguma comida que seja menor, que seja menos densa, sabe? Às vezes um iogurte misturado com alguma coisa, alguma suplementação cai bem, sabe? Mas tem gente que gosta de comer. E aí, por exemplo, eu gosto de chegar do treino e comer, eu sinto muita fome depois do treino. Eu janto, sabe? Eu sempre janto, misturo arroz, feijão, carne, misturo tudo na refeição. Certo? Eu acho que isso aí é uma parada muito mais particular, depende da fome da pessoa. Mas você tem que levar em consideração a fome e tudo aquilo que ela já comeu ao longo do dia. Entendeu? É isso. Então, eu como bem de noite, assim, porque dificilmente eu faço meu treino muito forte à noite. Normalmente meu treino muito forte, ou ele é de tarde ou é de manhã. Mas eu tenho muita fome. Sim, Eu, mas na nesse contexto verdade, do pós-treino. é, o negócio é, acabou o treino, eu fico com um É, delay ali de. Mas minha barriga é boa para comer. Eu treino em jejum. Tem algum problema? não, não tem problema nenhum. Tem muita gente que se dá muito bem treinando em jejum. Tem gente que às vezes treina muito cedo. Tu vê, a própria galera que treina com o Léo, cara, por 6 horas da manhã você já tá de kimono no tatame, é muito cedo. Tem gente que não consegue acordar mais cedo para poder comer porque se sente enjoado e tal. Não vejo problema nenhum da pessoa treinar em jejum, entendeu? Tem gente que não consegue, se sente mal e tal, mas quem se sente bem pode treinar em jejum sem problema nenhum. Depois vai se alimentar ao longo do restante do dia, mas não tem problema não. Eu acho que aí cabe mesmo esse autoexame. É, Treinou em jejum, sentiu mal, sabe que não pode. Aí, mas eu não consigo comer. Aí busca aí com o nutricionista, de repente ele vai ver algum tipo de líquido, alguma coisa mais leve para você. Mas você treinou, se sentiu bem, tem gente que leva de boa. é isso aí. Até porque, Lúcio, tem gente que às vezes, por exemplo, faz. Eu acho que quando você faz uma alimentação assim mais próxima do treino,
É legal que você faça algo que te dê energia ali mais rápido. Até se você, não sei se você lembra daquele treino que a gente fez das 2 horas, a gente precisava de alguma coisa que desse energia rápida ali pra gente. A gente usava bebida, suplementação, ou às vezes o próprio Guaravita, o suco também é muito legal. Foi, a E, gente fez malto, você indicou o malto e o mel, foi né? malto? Foi malto, tá certo. Malto e mel. Tem gente que não se dá bem, que às vezes você tem um pico de açúcar muito grande no teu sangue, o teu açúcar sobe muito, aí a tua insulina sobe muito, aí ela vai e usa esse açúcar que está alto no teu sangue, e aí o teu açúcar cai. E tem gente que sente muito essa queda de açúcar, sabe? Você tem um rebote de açúcar no teu sangue, tem muita gente que se sente desconfortável com isso, se sente enjoado, se sente tonto. Eu acho que é muito mais uma questão de você se autoanalisar mesmo. Aí depois você passa para o teu nutricionista, enfim, e ele acha o que que é melhor para você, É entendeu? o. Isso aí é aquilo que a gente falou. A gente vai conhecendo o ser humano, né, o indivíduo, conforme ele vai dando os feedback. É mais ou menos, Ah, propus um treino em jejum e a pessoa se sentiu mal, não vai propor de novo. ah, Propôs um treino com alimentação antes, a pessoa se sentiu mal, não vai propor de novo. É aquela isso aí. pessoa, vai ter gente que vai de boa, né? Eu, por exemplo, eu consigo comer bem antes de treinar, né? De boa, assim. Mas tem gente que não consegue. Exatamente. E sobre o açúcar, deve ser retirado definitivamente. Definitivamente é uma palavra muito forte, né? Muito bonita, né? Não acho que tem que ser retirada, não. Acho que desde que esteja bem estruturado, não precisa ser retirado, não. Vamos dar um exemplo aqui. É, Vamos supor, a gente pegou, montou um trabalho. Dentro desse trabalho que a gente montou aqui, com uma restrição calórica pensada, o indivíduo tem 60 gramas de carboidrato para consumir ao longo do dia. Estamos supondo, tá? Dentro dessas 60 gramas de carboidrato, ele vai poder ingerir pão, fruta, açúcar. Tem gente que às vezes me pede para não tirar, tipo, café adoçado com açúcar, né? Você não tirou o meu, você deixou o meu açuquinha no É, café. então, desde que esteja bem estruturado dentro daquele trabalho do dia inteiro, eu não vejo necessidade de você cortar completamente o açúcar, nem trocar pelo açúcar, sei lá das quantas, eu acho que não tem problema. Entendeu? É claro que você não vai passar o teu dia se entupindo de açúcar, mas desde que seja uma quantidade pequena, eu não vejo problema de você utilizar, não. Show, tem Entendeu? mais É aqui. isso. Oi, Cristiano. É, Aí diz aí se Cristiano, ficou isso aí. dúvida ainda. Durante as lutas de jiu-jitsu nos campeonatos, qual é a dica para se alimentar nos intervalos? Vamos Então, lá. A realidade, ele quer dizer, eu fiz uma luta e agora eu vou esperar a próxima luta. Tem alguma dica para se alimentar entre uma luta e ah, outra? quem fez essa pergunta é Alexandre Reis. Alexandre. Então, Alexandre, o que eu tenho visto com a galera é o seguinte: entre uma luta e outra, eu não vou querer que aquele cara fique comendo muito, porque aquilo pode causar um desconforto na hora da luta. A luta por si só, ela já é um momento de muito estresse, né? Tem gente que já chega estressada para lutar, entre uma luta e outra fica estressada, fica nervosa, e sem você comer nada, você já pode sentir, às vezes, sensação de enjoo e tudo mais. Então, quanto menor for a densidade daquele alimento entre uma luta e outra, eu acho que fica melhor. Acho que você está minimizando a capacidade de ter um desconforto gástrico, vamos dizer assim. Então, eu sou a favor de você manter o uso de carboidrato entre uma luta e outra, e aí vai do que você se sente melhor. Você pode usar suplementação de carboidrato, tem gente que Aquele se dá bem gelzinho, com né? o gel, tem gente que se dá bem, tem gente que se dá bem com dextrose, com malto, tem atleta que gosta de comer chocolate, tem atleta que gosta de beber guaravita, tem atleta que gosta de Mel. beber suco, tem atleta que gosta de comer açaí, entendeu? É tudo fonte de açúcar, entendeu? E eu acho que nada disso é grande o suficiente para te causar desconforto. Mas tem atleta que também não come nada, entendeu? Tem gente que não come nada porque se sente enjoado entre uma luta e outra, entendeu? Pô, eu não me vejo comendo nada entre uma luta e outra, não, cara. Mas tem Eu gente que, normalmente que, que gosta. eu uso gelzinho. Assim, quando eu vou lutar, normalmente eu luto na parte da tarde, né? Eu tenho que almoçar para lutar. É, Então, que a galera acha que eu sou pluma e que eu perco peso para lutar de pluma, que eu perco peso pra caraca.
né? Eu acho que a minha cabeça é grande, o pessoal acha que eu sou mais pesado. Eu Aham. tenho 63, 62 quilos no geral, treinando bem, né? Mesmo comendo pra caraca. Então, assim, eu não baixo o peso pra lutar de fato. Então, eu gosto de almoçar todo, para mundial, eu sempre luto a partezinha da tarde. Então, eu acordo cedo, tomo meu café da manhã, almoço antes de sair, normalmente eu almoço 10h30, 11 horas da manhã, e vou pra luta. Isso pra mim, eu me sinto bem, sabendo que eu comi. E entre a luta, além do líquido, assim, da água, eu gosto do gelzinho. Ah, Não me deixa enjoado. Agora, se eu fosse comer entre as lutas, dependendo da luta, o que fala, a, a gente, como eu falei, quando é muito intensa, comer me deixaria enjoado. até porque às vezes tem campeonato que o tempo entre uma luta e outra é muito pequeno, né, cara? Mal dá tempo de tu respirar ali. Quem dirá comer alguma coisa, né? Mas isso vai de pessoa Aí, para pessoa. é errado fazer acompanhamento de qualquer líquido junto do almoço ou da janta? Não, Leonardo, o Leonardo, professor. o cara, mano. Não, não é errado não, Léo. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema, só isso. Não tem muita justificativa não, não tem problema. É que teve uma época que a galera falava que não podia comer, bebendo água que dilatava o estômago, né? Tem essas paradas aí. Nada, nada de. Pô, tu vê dilatar estômago é um negócio de uma proporção tão grande assim que tu vê atleta de fisiculturismo só com estômago dilatado, sabe? Então um cara que é muito, muito obeso. Não é. A gente vai no rodízio e não dilata o estômago, pô. Quem não tem. A comida com bebida não vai dilatar teu estômago, sabe? Então não tem problema nenhum, É, não. mitos e mitos, não? Não, pode beber. Ô, Léo, por favor, não leva esse tipo, tu vai beber uma caixa d'água, beleza? Que não É. é, tipo assim, não é cachaça não, hein, por favor. Não, eu vou ter uma conversa com o Léo quando eu voltar. É, é o Berg, né? Agora gravei teu nome. Qual a sua opinião? Acha que limita o retorno ao jiu-jitsu mais intenso? Não entendi. Não Qual a sua entendi, opinião? Roberto. Acha que limita o retorno ao jiu-jitsu mais intenso? Não entendi. Não entendi, assim, a Ô, ideia Berg, da pergunta. tenta fazer essa pergunta aqui no comentário, cara, que eu acho que você consegue escrever mais. Não consegui entender a pergunta. É... Matheus, Ah, Pedro o é cara brabo aí. demais. Pô, ô Você... Lúcio, esse cara aí, ele cursou a faculdade inteira comigo praticamente. Eu conheci ele no primeiro período. A gente trilhou a faculdade inteira juntos. A gente saiu da faculdade juntos e hoje é um cara que, pô, eu me espelho muito, eu troco muita informação com ele, aprendo muito com ele, né? Tiro muita dúvida de trabalho com ele. Então, pô, pra mim é uma satisfação enorme ter esse moleque me vendo aí. Show. E tá te acompanhando aqui, né, maneiro? É, muito maneiro. E aí, qual o melhor carboidrato a ser consumido? Também não é uma Depende, né? pergunta muito ampla, sabe? Existem vários tipos de carboidratos e existem vários momentos para você comer vários tipos de carboidrato. Você consegue combinar um carboidrato com outro nutriente, por exemplo. Então, eu acho que não existe um carboidrato melhor do que o outro. Porque eu acho que hoje existe muito essa onda de que o bom é você comer carboidrato complexo, né? Que isso aqui é o carboidrato que demora a ser liberado na tua corrente sanguínea, e que o carboidrato refinado, o carboidrato simples, é o carboidrato ruim. Só que quando você pega um carboidrato que é simples e você combina ele com outros nutrientes, você também faz com que a refeição por completo seja liberada aos poucos na tua corrente sanguínea. Então, eu acho que não existe um carboidrato melhor do que o outro, certo? Você tem que só saber comer. Mas eu não acho que exista um melhor do que o outro. Por exemplo, tem gente que defende que arroz branco é melhor do que arroz integral é melhor do que arroz branco. Assim, não é, sabe? O pão branco é melhor do que o pão integral. Não é. É você parar para olhar assim friamente uma coisa e outra, você vê, tipo, um arroz branco, ele tem menos fibra do que tem um arroz integral. Só que fibra é um negócio que ao longo do dia você pode comer em outros horários, sabe? Você pode, num outro horário, comer uma aveia, comer uma chia, comer uma fruta e você ter um alto consumo de fibras. Então, esse parâmetro de que um carboidrato é melhor do que o outro não existe, entendeu?
o que a pessoa tem que procurar é conhecimento aí, né, com um profissional para poder É, combinar. Porque se a função é que ele entre de forma retardada para não ter pico de insulina, dá para fazer isso combinando os alimentos. Então, você, não é o carboidrato em si, é a forma de se alimentar, né? você pega, por exemplo, o pão, vamos botar aqui como exemplo o pão branco. Você misturar um pão branco com um ovo, por exemplo, ou você tem aquele carboidrato do pão, que o pão branco por si só ele tem menos fibra do que o pão integral, né? Ou você combinando o pão branco com ovo, com queijo, por exemplo, você está misturando aquele carboidrato com proteína e com gordura. Então, aquela refeição que seria só de carboidrato, agora é uma refeição com três nutrientes, vamos dizer assim. Então, o teu corpo vai ter mais, digerir essa refeição, absorver essa refeição. Então, esse açúcar vai ser liberado aos poucos na tua corrente sanguínea. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, essa concepção de que um carboidrato é melhor do que o outro, eu não vejo isso fazendo muito sentido. Entendeu? Mas a pergunta é top, é uma dúvida que muita gente tem. Show. Estamos aqui para desmistificar, né? É isso. Hold on aí. É, Em relação a suplementos alimentares como malto, glutamina, pode consumir sem orientação? Sem orientação nem batata doce, Pode. mano. Mas, assim, assim, brincadeiras à parte, né? Mas, olha só, depende de quem você é no seu sonho, no seu projeto. Presta atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Fala assim, posso, o que eu falei, sem orientação nem batata doce, por quê? Se eu tenho um projeto muito grande e eu entendo que eu sou o principal mecanismo dentro desse projeto e eu não tenho tempo de errar, pensa comigo. Eu tenho 2 filhos, tenho minha esposa, tenho um dia super estressado, tenho que estudar, tenho que produzir conteúdo, tenho que treinar forte pra caraca, tenho mais de 30, tenho 38 anos, esse ano eu faço 39 anos, tenho mais lesão no corpo do que eu tenho de idade, eu não tenho tempo de errar. Então, se eu não tiver perto de mim profissionais qualificados para me ajudar, acabou. Então, eu não tenho tempo de É errar. isso aí. Então, no meu caso, até a batata doce tem que ser milimétrica. Então, assim, quem é você no teu planejamento e como que está o teu planejamento? Então, dependendo de como está aí, você não tem chance de errar. Então, qualquer coisa que você for acrescentar, tem que buscar um profissional. Essa é a diferença do sucesso. Tem gente que tá tranquilão ali, de repente, se ela errar uma coisa ou outra, no final dá tudo certo. Mas tem gente que não tem tempo de errar. Eu hoje, na minha condição, eu não tenho tempo de errar. Então, Desculpa aí, vai lá, Pedro. Tu tá ligado, né, Lino, que tu não tá passando batido, não, né? Então, assim, vamos tentar separar uma coisa da outra. Em questão de suplementação, a gente vê suplementos bem diferentes uns dos outros, certo? Com funções bem diferentes. Você pega, por exemplo, uma malto, uma destrose, por exemplo, ela é diferente da composição de um whey, por exemplo, que é diferente da composição de uma glutamina, de uma creatina. Então, você pega, só na pergunta do Lino, ele deu o exemplo da malto e da glutamina. A malto, por si só, ela tem uma quantidade de caloria bem elevada, porque a malto é uma fonte de carboidrato, certo? E a glutamina, ela é vendida no mercado com um propósito aí de aumentar a tua imunidade, né? Mas é um suplemento que, se você olhar o teor calórico dela, é praticamente desprezável, entendeu? É desprezível, é muito pouco, é relevante. Então, você utilizar, por exemplo, uma glutamina de forma sem orientação, vamos dizer assim, usar por conta própria, eu não vejo muita necessidade, mas é uma questão minha com a prescrição da glutamina, mas não vai te fazer mal. Não, você usar ou não, não vai te fazer mal. A malto é um suplemento que tem uma quantidade de caloria alta. Então, você usar a malto da tua forma, ou utilizar muito ou pouco, enfim, você vai ter o consumo das calorias da malto. E se você já faz uma dieta que ao longo do dia tem uma quantidade de caloria bem elevada, essa malto pode te atrapalhar, entendeu? Pode te atrapalhar, como pode também não te atrapalhar. Mas é mais ou menos isso. Se você é um cara que já faz uma dieta hipercalórica e ainda joga uma malto em grande quantidade, vamos dizer assim, pô, você pode às vezes consumir 60, 70 gramas de carboidrato através de um shake de malto. E isso num balanço final do dia faz uma baita diferença. Entendeu?
que é um problema que com a glutamina você já não tem, em termos de caloria. Mas mal não vai te fazer. O máximo que isso aí poderia te fazer é te fazer engordar. Tem os caras aí que se reúnem, né? Tem os caras aí que se reúnem pra comer torresmo, né? Aí complica a vida dos outros, né? Não, e tem gente que quase viaja para comer torresmo, tu sabe disso, né? Tô É, ligado aí. que ia ter viagem, não é Aqui, só ó, comer torresmo, não. o, o Berg é, refez aquela pergunta, ele falou se quem fez bariátrica, né, praticante de jiu-jitsu, se limita ao treinamento intenso. Presta atenção, o médico te liberando para fazer atividade física, você fazendo uma introdução à atividade física, o teu organismo ele vai conseguir trabalhar em alta intensidade. Agora, qual é o problema nesse processo? O problema nesse processo é você pular alguma etapa. O É. processo de bariátrica, ele é muito, como fala assim, ele é muito marcante para o teu organismo. Ele vai causar muita mudança no teu organismo. Então, para você voltar ao treinamento, existe um processo pedagógico, quer dizer, você precisa criar algumas etapas para o teu organismo entender o que está acontecendo com ele, conseguir lidar com os estresses hormonais que vão estar acontecendo ali, entender essa nova relação dele com o alimento e a nova relação dele com a parte hormonal. Ele tem que voltar a entender isso. Porque as pessoas às vezes pensam assim, o professor vai passar um exercício para mim e eu vou fortalecer meu músculo. Não, o professor vai passar um exercício para você e ele vai mexer com seus hormônios, né? Por acaso, os hormônios também vão te ajudar na construção muscular. Mas a primeira coisa que o professor pensa, ou deveria pensar, é o quanto que aquele treino vai mexer com seus hormônios. Que tipo de hormônio você está mexendo naquele treinamento? Qual vai ser a relação do teu organismo com esse hormônio? Esses hormônios que estão sendo produzidos, qual vai ser a reação assim de descanso, qual a reação de estresse, como é que seu coração se relaciona com isso também? É isso que o professor pensa. Então, você passou por uma bariátrica e aí teu corpo desarranjou todo, né? Aí eu penso, a primeira coisa que eu vou pensar, como que eu preparo esse organismo para lá na frente a gente treinar com alta intensidade? Se você passar por todas essas etapas, lá na frente você vai treinar em alta intensidade como qualquer pessoa, ok? Porém, tem que passar pelas etapas iniciais. Se Ah, pular, você pode até aguentar a fazer o treinamento, mas a chance de lesão é muito grande. pô, eu tô vendo aqui os comentários. Não sei se tu tá vendo. O Newton Rogério 12. É o Niltinho. Faixa marrom. Cara, duríssimo de jiu-jitsu. Muito, muito duro. Passou por uma cirurgia, pô, super perigosa aí recentemente. Parou de treinar durante muito tempo. E tá voltando aos poucos, sabe? Tá voltando, tá fazendo a fisioterapia. Tá voltando pra musculação, entendeu? E vai voltar a competir em alto nível. Eu acho que é por aí, sabe? O cara que fez a bariátrica tem que procurar voltar aos pouquinhos, voltar a dar os primeiros passos, entendeu? Não adianta querer buscar lá na frente, porque tem todo um caminho ainda para percorrer. Sabe? É mais ou menos É, por aí. E eu o tô jiu-jitsu. naquela. Fala, 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 fala. Desculpa. Tô naquela Fala. fase daquela música, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Vai Devagarzinho a gente nessa. chega lá. O golpe tá aí, amigo. Cai quem quer, ó. Eu fui nessa aí de querer treinar com o Lúcio. Ele vai nessa de Só, que é um velho cansado e tal. Aí vai ter... Eu acho que eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe igual eu já apanhei do Lúcio, cara. faz isso não, que tua mãe vai me bater, ó. É mais ou menos por aí. Mas é isso, cara. É ir voltar aos pouquinhos, entendeu? Ó, esse aqui é um texto, hein? Tipo, o cara às vezes não atinge o peso antes da luta. E desidrata, perde líquido e acaba perdendo peso. A pergunta é: qual alimento para reidratar rápido para a hora da luta, já que perdeu muito peso? Então, dá pra você reidratar com vários tipos de bebidas. Eu tenho uma bebida que eu passo aí de vez em quando pros meninos. A gente mistura água de coco com Gatorade. Alguns misturam Guaraviton. Enfim, faz uma mistura doida dessa, sabe? Mas a ideia é você tentar repor eletrólito, certo? Sais minerais, e tentar jogar um carbo junto. Eu acho que é uma combinação muito legal, entendeu? Então eu faria isso, misturaria tipo uma Gatorade ou um outro isotônico,
junto com uma água de coco, junto com alguma bebida açucarada, entendeu? Até uma suplementação de carboidrato vai legal também. O gel também é legal, entendeu? Acho que tudo isso cabe bem para um atleta que desidratou e tem pouco tempo para lutar, porque tem competição que é meio ingrata, que você tem que luta, aí 10 minutos, 20 minutos tu já tá lutando, entendeu? Então eu acho que são formas de você reidratar rápido. Mas, cara, eu vou te falar, assim, para você chegar ao ponto de ter que desidratar para lutar competições de final de semana, que é assim, eu não vejo muita necessidade, não. Dá para você bater o peso com a alimentação e com o treino. Entendeu? Isso aí eu acho que é em casos bem extremos, o cara precisa desidratar. É que tem alguns atletas que chutam o balde até perto É, da pô, competição. é isso aí. Olha o Niltinho aí. Então, Tamo junto. é, sua sua mãe vai estar no jiu-jitsu, Deixa ela. vai me bater. O cerveja dificulta na perda de peso? Veio quem Ah, quem perguntou. perguntou, João. Quem é esse João aí? Ô, João. Ô, É o John. João, olha aqui, João. É o Olha, John. olha aqui, ó. Ai, 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 hein? É o John, né? É o John. Ele vai pra Guarapari, sabia? Lutar o AJP. Eu só não sei se ele vai pra lutar, mas ele vai pra Guarapari. Olha só, meu filho, você tem que entender que a cerveja, ela tem carboidrato, né? E, e a Aí, ó. cerveja, diferente de outras coisas, tá? A cerveja, dificilmente a pessoa bebe um copo só. Que às vezes a pessoa fala da bebida, mas assim, dificilmente a pessoa vai beber um copinho de cerveja. E ela bebe, e É. aí, como é diurético, ela vai lá no banheiro, daqui a pouco ela bebe de novo. Quando vê, ela bebeu pra caraca, então a quantidade que ela ingeriu é muito grande. E aí, às vezes, a pessoa fica fazendo a relação com outros alimentos, mas além do álcool, né, que dá. Pô, eu não sei se já chegou a ver, eu vi não era um estudo, né, uma postagem, né, sobre o álcool num site, e artiguinho de site, né, não era científico. Mas o cara relatando que já tinha visto até 10 quilos de retenção de líquido por causa do álcool. Já chegou a algo nesse nível? Então, Lúcio, eu vou te falar. Eu acho que o maior problema assim, do álcool no processo de emagrecimento, eu não acho que não é nem só a questão do álcool em si, que está na bebida. Mas eu acho que é do social que o álcool promove, sabe? Foi isso que você falou. Ninguém bebe uma cerveja. Ninguém para beber uma cerveja sozinho e para nela. São várias cervejas, é a cerveja o dia inteiro junto com outras comidas, entendeu? Você pega aí, às vezes você vai sair, pô, cara, é cerveja, a galera que curte destilado vai junto, e aí para comer, e aí é batatinha, junto com. E aí o rolê termina num McDonald's, sabe? E por aí vai. Acaba que aquela uma cervejinha virou uma extrapolação tão grande de caloria que às vezes aquilo ali atrapalha o que o cara foi colhendo ao longo da semana inteira, sabe? Foi plantando ao longo da semana inteira. Ele se restringe de caloria de segunda a sexta, às vezes, e sábado e domingo o cara extrapola ao ponto de anular aquilo que ele fez de segunda a sexta. É mais ou menos por aí. Eu não acho que a cerveja em si seja um problema, entendeu? Eu até tem muita gente que eu costumo passar alguma refeição livre ao longo da semana. A gente faz ali bem feito de segunda a sexta, de segunda a sábado, e chega num sábado ou domingo, a gente diminui um pouco mais a quantidade de caloria para deixar ali alguma refeição livre pro cara. E tem gente que faz refeição livre incluindo cerveja. Bebe, sei lá, uma, duas, três e para por aí. Agora é diferente você beber duas, três e você beber o dia inteiro. Entendeu? É muito diferente. É diferente você chegar e fazer uma refeição livre, tipo com uma pizza, e você ir para um rodízio. É mais ou menos por aí. Não sei se você está conseguindo entender. E é legal porque o cara tem o dia do lixo, né? Mas ele faz o dia da conlurbe, né? É, Ele faz o aterro sanitário, ao invés de fazer um lixinho. a refeição do lixo do cara dura da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Aí não tem como. Pegando assim uma coisa que é bem interessante também no treinamento, que às vezes a pessoa fala assim, cara, assim, existem pessoas que têm que ser radicais, né? Um atleta do mais alto rendimento, perto de uma competição principal, ele tem que ser radical. Tem. Agora, tem pessoas, tá? Que essa bebidinha, esse copo de cerveja, se for controlado, é o social do cara, e às vezes é o único social que ele tem. É o momento dele estar reunido com o pai,
ou com a mãe, ou com a família, ou com os amigos. Tirar a cerveja desse cara pode, às vezes, significar tirar a relação social dele. E É, isso também tem que ser muito pesado quando a gente pensa em treinamento, né? Em nutrição. O que a gente tem que fazer é justamente isso que a gente está falando aqui. Dar a lógica para esse cara o que é o extremo, né? E se ele consegue ter essa relação de forma saudável, tá? Eu entendo que toda radicalidade ela vai ser, desculpa a expressão, burra, né? Porque às vezes ela pode estar negligenciando algo muito importante da vida da pessoa. ela tem um preço, entendeu? Ela tem um preço. Eu acho que a adesão ao trabalho é importante, cara, quando você está falando de emagrecimento ou de qualquer outro trabalho relacionado à nutrição, entendeu? E para isso você não pode, cara, restringir o cara de tudo que ele gosta. Entendeu? Eu não estou falando de atleta. Eu acho que atleta é diferente. Existe uma diferença absurda entre uma pessoa normal e um atleta. Acho que o atleta, os mínimos detalhes fazem muita diferença. Mas para uma pessoa que luta porque gosta, porque é um hobby, enfim, eu acho que não tem por que você ser 100% restrito das coisas, não. Mas é você não se restringir, mas também não achar que dá para fazer o dia inteiro, toda hora, entendeu? Tem que ter um mínimo de controle. Mais Show. ou Tem menos uma por aí. pergunta aqui. É... Tô atrapalhando teu dia aí não, né, Pedro? Tá Não, tranquilo? tô tranquilo. Aqui, galera, é o primo rico e o primo pobre, Eu tá? tô O falando de primo pobre jiu-jitsu e de alimentação, pô. É o que eu mais gosto. o primo pobre é o que tá em cima, tá na zona norte, maior calor. O primo rico tá embaixo, possivelmente ele deve estar com o pé na piscina, tá em Búzios, né? Aí Tem um cara aqui nessa live que é brabo de jiu-jitsu. Aí vocês tiram a conclusão de vocês. a estratégia de se manter acima da categoria para melhor performance nos treinos é válida? É Posso começar a válido. responder essa? Pode. Só cuidado, né? Porque dependendo de quantos quilos você perde, tem gente que às vezes quer descer tanto de categoria e tá bem na categoria dela, lutaria bem. E aí ela prejudica às vezes e luta mal. Porque, como a gente estava falando, dependendo de quanto você desidratar, como você perde sais minerais, alguns hormônios, para agirem bem, ter uma produção ideal e ter uma relação ideal com o organismo, e depende dos sais minerais. Então você está prejudicando, por exemplo, a produção hormonal, você de repente vai deixar o teu corpo tão limitado, né, que você vai ter cãibra. Então, cuidado com isso. Outra coisa se você consegue treinar num peso mais alto, né, e competir bem, sem necessidade de ter uma desidratação muito grande ou fazer doideira, é uma coisa. Agora, se você faz isso, né, são poucos os atletas que desidratam muito e realmente chegam a subir no pódio. Normalmente, os que desidratam é muito pouco. Os caras que desidratam muito são poucos. Eu conheço, não vou falar o nome aqui porque ele não está na live, senão eu falaria dele, mas é, ainda assim essa pessoa teve uma competição, teve um mundial que eu vi ela lutando, que é uma pessoa que eu nunca tinha visto ser raspada, ela foi raspada e não conseguiu reagir. Então a Muito forma fraco, como a tava, pessoa né? muito fraco. Desculpa, vai lá, Pedro. Eu acho, cara, que eu acho válido você ficar acima da categoria, mas dentro de um limite. Assim, dentro de um limite que você consiga correr atrás do prejuízo, caso você tenha alguma surpresa. Entendeu? Como mais ou menos o que eu te falei do menino que lutou o Alfa Barra e uma semana depois lutou o Grande Lã. Tudo bem que isso não acontece sempre. Normalmente tem um espaçamento maior entre uma competição e outra, e você vê aí uma margem de 3 4 quilos, dá para você abaixar bem. A galera que treina forte jiu-jitsu consegue abaixar bem esse peso, né? Os treinos costumam ser bem intensos. Mas é mais ou menos isso. Você pode ficar acima do limite da categoria, mas dentro de um patamar que você consiga recuperar caso você tenha alguma surpresa. Algum campeonato de última hora, entendeu? Alguma coisa sai do planejado, você consegue voltar rápido para o peso. Você ficar 10 quilos acima da categoria, eu acho que já fica mais difícil. Você visar uma competição daqui a um mês, eu já acho difícil. Você visar uma competição daqui a uma semana, piorou. Entendeu? Nada do que você fizer vai deixar de ser maluquice. Entendeu? Então, esteja ali, pô, fica uns 2, 3 quilos acima da categoria. Acho que dá pra ficar legal.
Dá pra você correr atrás do prejuízo. Valeu? A pergunta dele é muito boa. Show. Aí, Pedro, a gente já está 1h30 aí, né? A gente vai fechar. Eu queria primeiramente agradecer você ter Pô, valeu, aceitado cara. participar aqui, né? Nas lives de terça-feira, 22h07, né? E, E 7. e 7, e 7. É pontual. Porque a live de 22h07 começa às 22h07, né? É, é isso aí. E ó quem chegou E aí. aí a gente vai ter que, o mestre tem que responder, né? É, não, tem. Qual é o alimento ideal para ser consumido logo após descer da balança e entrar imediatamente para lutar depois de corte de peso? Mestre, então, a gente tava conversando aqui, e normalmente quando você faz um corte de peso e tá mais fraco, aí você bate o peso na balança e vai lutar logo depois, eu gosto de fazer algo que reidrate a pessoa e forneça carboidrato, né? Acho que isso vai de pessoa para pessoa, mas eu gosto de fazer isso. Então, se você tem como mandar alguma bebida tipo água de coco, o isotônico ou uma bebida açucarada, e aí pode ser uma malto, uma destrose, pode ser um Guaraviton, por exemplo, que tem bastante açúcar, é legal. Ali na competição, sempre que tem competição de jiu-jitsu, costuma ter barraquinha vendendo açaí. Então é legal, às vezes, você mandar um açaí, comer um pouco de chocolate. Tudo isso vai te fornecer carboidrato, pô, bem rápido ali para você poder lutar. Normalmente o intervalo é de, sei lá, 10, 20, 30 minutos da balança até a hora que você vai lutar. Normalmente atrasa um pouquinho, mas é isso, 20, 30 minutos. Acho que esses alimentos são bem legais de você mandar. Uce. É, Faraona é Então, o né? aço, hein? Tinha que responder a pergunta do mestre, Não, senão. tá doido? Se a gente fechasse, a gente ia voltar só para responder a Não, pergunta. eu abri a outra live só para responder. Galera, agradecer, Pedro, muito obrigado. É, Aqui, galera, vocês têm dois profissionais, né, que trabalham com rendimento, né, e com saúde, que isso é muito importante. Então, o que a gente fala é sempre buscando esses dois caminhos. Pedro, como é que as pessoas fazem para te encontrar? No Instagram, claro, que dá para te seguir, mas tem um outro É, meio. então, a galera que quiser me encontrar é pelo Instagram aqui, vai lá no meu perfil, ou manda a mensagem pelo privado, ou tem o link lá no perfil, já cai direto para agendar a consulta, tá? E é isso. Tamo aí. Tô Show. aberto. Então, Eu tô pensando em abrir ao atendimento presencial. Eu tô vendo algumas datas para a gente poder fazer o presencial, mas por enquanto tá só na ideia e por enquanto vai ser só online mesmo, tá? Então quem quiser vai lá no link no perfil e marca consulta. e galera, agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente, né? É, de repente a gente volta em outra oportunidade aí, né, Pedro? Com Com outro certeza. tema ou alguma coisa específica. Acho que rendeu bem, as perguntas foram bem interessantes. Vale a pena, a Sim. galera tem essa carência, né? Pô, eu quero te agradecer aí, tá, cara? Obrigado pelo espaço. Sei que toda semana você tá aí fazendo live, então para mim é uma honra ser convidado por você para estar dividindo informação. Quem não sabe, desde que eu comecei quando eu entrei na GF Team, no caso, eu conheci o Lúcio, eu via que o Lúcio tinha muito conhecimento na área de saúde e eu sempre pedi muita informação para ele, muito material. O Lúcio foi um cara que me ajudou a fazer minha monografia, né? A minha monografia teve link com o jiu-jitsu e ele me ajudou a passar alguns materiais. Então é um cara que, pô, eu me espelho muito nele. Para mim é uma honra tá podendo compartilhar informação junto com ele aqui, tá? Tô muito honrado de verdade. Apesar dele me bater muito, eu tô muito feliz. Não, ficaria só mãe. Olha só, é amor. É que às vezes o amor dói. E Ah, aí, o amor dói muito, tá maluco? valeu, galera. Obrigadão, vou Valeu. fechar aqui. Essa live pode ir pro YouTube também, Pedro. Pode sim. Bota aí. Então, vou salvar e também ela vai pro YouTube, que às vezes a gente tem mais facilidade de ver por lá. Tá bom. Beleza? Show. Abração, galera. Boa noite. Obrigado, Pedro. Bom Valeu. descanso Boa aí. noite. Valeu. Tchau, tchau. Pois.